A seguir, Hora da Notícia. Como as escolas estaduais de Passo Fundo estão começando o ano letivo. Nós vamos falar sobre este assunto com o coordenador da 7ª CRE, Elton Luiz Demarque. Uma doença onde as causas não são totalmente conhecidas. Aqui na região norte do estado são registrados mais de 100 casos de câncer em crianças e adolescentes por ano. E também, que tal colecionar lâmpadas? Parece estranho, mas na série Colecionadores, a gente mostra essa coleção com uma que tem mais de 100 anos e ainda funciona. Hoje é terça, 27 de fevereiro, é Hora da Notícia. R$ 12.600 casos de câncer foram registrados em jovens de 0 a 19 anos aqui no Brasil no ano passado. O câncer em crianças e adolescentes é uma doença que começa silenciosa e, na maioria das vezes, acontece sem motivo aparente. Para a gente falar sobre isso, a gente traz agora uma história de Vitória. Vitória, um substantivo, um estado de espírito e um nome. Aos 16 anos, a Vitória experimentou essa sensação muitas vezes, mas a principal foi há pouco tempo, quando se viu livre do câncer de faringe que conheceu aos 14 anos de idade. Eu digo que sou uma Vitória antes e uma Vitória agora. Mesmo com a Vitória, a doença deixou marcas. Começou silenciosa, em forma de uma infecção na garganta e nos ouvidos. Foi longa a trajetória em médicos para descobrir que ela acabava de entrar nas estatísticas de câncer infanto-juvenil do país. Aqui na região norte do estado, a média é de 100 a 130 casos novos todos os anos. Desses, só 3 a 5% estão relacionados a fatores genéticos. Isso significa que grande parte acontece de maneira completamente aleatória. Ninguém sabe por que algumas crianças e adolescentes vão ter câncer e outros não. Então isso acaba impactando na questão de que não se tem como evitar essa doença, porque não está relacionada a fatores de risco. Então não tem como fazer a prevenção primária. Mas é fundamental para se impactar na cura, na sobrevida desses pacientes, o diagnóstico precoce, porque a gente não consegue influenciar para evitar, mas consegue influenciar o resultado na questão do diagnóstico precoce. Mas e como identificar os sinais? A Vitória chegou a tomar antibióticos para conter uma dor de garganta antes de saber ao certo do que se tratava. Foi a médicos especializados em doenças dos olhos, do estômago. O último diagnóstico foi o câncer. O grande problema é que muitos sintomas estão relacionados a doenças muito mais frequentes e muito mais banais e muito menos graves. Então é muito importante que os médicos, as equipes de saúde, médicos, enfermeiros, o pessoal relacionado ao atendimento primário das crianças e dos adolescentes sempre tenha a possibilidade de câncer, diante de sintomas que podem ser de outras doenças menos graves, mas pode também ser relacionado ao câncer. Na maioria das vezes, o câncer chega disfarçado de anemia, hematoma sem motivo aparente, diminuição da resistência, febre constante. E é por isso que é tão importante a atenção dos profissionais que fazem o primeiro atendimento dessas crianças e adolescentes. O desafio é saber discernir, porque às vezes é muito melhor se pecar por excesso, imaginar que pode ser uma coisa mais grave e não ser, do que deixar para lá e se perder tempo na questão do diagnóstico. Quando o diagnóstico é precoce, a maioria dos casos acaba assim. Por aqui, a Vitória não só enfrentou uma doença, como também cresceu como pessoa e fez amigos. Natural de Barros Cassal, ela passou boa parte da adolescência em tratamento no hospital. E foi ali que conheceu a Silvia, que passou de professora a amiga. Quando ela ficou, que descobriu que tinha a doença e começou a tratar, ela ficou afastada da escola. Então começou a frequentar as aulas aqui na classe hospitalar. E a Vitória está uns dias na tua casa, né? Como é que é?
Festa da família. Sim, ela tá alguns dias lá, veio passar o final das férias, né? Porque agora a Vitória vai retornar para a escola. Agora ela terminou o tratamento, então ela vai retornar para a escola. Então, os últimos dias de férias dela foram na casa da Pro. Que legal. Acaba entrando para a família também. Sim, verdade, acaba entrando para a família, com certeza. Teve o lado difícil, complicado do tratamento, mas teve aquele lado bom, que eu conheci pessoas legais, eu amadureci, eu cresci, eu me conheci, eu aprendi a ter amor próprio, a me gostar mais, a ser uma pessoa do bem, uma pessoa melhor do que eu era, assim. A maioria das escolas estaduais de Passo Fundo começou ontem o ano letivo. Das 39, 4 ainda não começaram as aulas. São elas Enave, Ceci, Maria Margarida e EJA. Bom, para falar sobre o volta às aulas para as escolas estaduais, o nosso convidado aqui é o coordenador da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, o professor Elton Luiz Demarque. Seja muito bem-vindo, professor. E a gente começa lhe perguntando qual é a situação, de que maneira as escolas estaduais iniciaram esse ano letivo. As escolas, então, ontem se iniciou aqui em Passo Fundo quase todas as escolas, a não ser essas 4 que tu já falaste, e a gente está ainda montando umas turmas que ficaram no remanejo das rematrículas, que era do dia 9 a 31 de novembro, que deu aquelas filas ali no Cine, que a gente tem a central de matrícula, e a gente está remanejando esses alunos para as escolas. Então, acredito que a partir da semana que vem a gente consiga terminar de encaixar esses alunos e que o ano se inicie de forma correta. Qual é o motivo pelo qual essas 4 escolas que eu citei há pouco não iniciaram as aulas junto com todo mundo? Como nós tivemos, a greve se iniciou lá dia 5 de setembro e fortaleceu a partir do dia 8 e ficamos 93 dias de greve, então tem escolas que ainda estão em aula. E tem escolas que ainda terminaram as aulas, mas para fazer o quadro, para remontar, deu um atraso na reorganização da escola. Então isso faz com que a escola comece a aula não no dia 26 e começa agora no início de março. A previsão é de que já na próxima semana essas 4 escolas já estejam trabalhando com o ano letivo e o calendário de 2018? Sim, com certeza, porque nós temos, são escolas de porte grande, nós temos lá, tipo, o Enave tem 1.100 alunos, o Fagundes tem 1.000 alunos, o Protásio tem 1.000 alunos, né? Então são escolas que a gente está adaptando para que comece as aulas e esses alunos que estão na banca esperando já tem que abrir uma turma nova e tem que ter o quadro, tem que ter professores. Então a gente está prevendo que se inicie para a semana que vem já se normalize. Professor Elton, quantos alunos pertencem à rede estadual de Passo Fundo? Nós estamos em torno de 15.000 alunos, né? Esse número ele é menor do que anos anteriores? O Estado vem registrando uma diminuição? Em Passo Fundo, no geral, ele meio se manteve do ano passado para esse ano, em torno de 14, 15 mil alunos, né? No interior do estado, na nossa coordenadoria, que abrange os 32 municípios, diminuiu bastante os alunos, né? Tem professor que diminuiu os períodos, mas em Passo Fundo se manteve. Em Passo Fundo, esse número segue sendo o mesmo, em torno de 15 mil. Quantos professores fazem parte da rede estadual em Passo Fundo? Em Passo Fundo, nós temos em torno de 1.200 alunos, né? Professores, desculpe. 1.200 professores. Esse número ele é suficiente para essa demanda de alunos? Sim, porque até a gente abriu os contratos temporários agora para geografias e línguas estrangeiras, e porque as outras disciplinas o quadro está completo, então não tem por que abrir, né? Até tanto que nós, no governo do estado, é gastado 74% de folha de pagamento, então tem enxugado um pouco isso. Então, em Passo Fundo, os quadros estão sendo fechados e professores vai ter para todas as turmas. Ainda que vocês tenham que administrar a situação dos afastamentos, né? Você me dizia que cerca de 20% hoje destes professores estão afastados da sala de aula. Sim, aí a gente aumenta a carga horária de certos professores para não precisar contratar e quando precisa contratar, a gente contrata, né? Bom, professor, você comentou aí no início que na última semana houve aquela procura muito grande, pais buscando por uma vaga para seus filhos na central de matrículas. Alguns, inclusive, colocaram e reclamaram que ficaram sem atendimento. Como se explica o fato da semana passada? Então, como eu coloquei, o dia 9 ao dia 31 de novembro abre o período para fazer a rematrícula. O aluno que tem 75%, ele já é matriculado automático. Esse aluno que não tem a frequência, às vezes que reprovou, ou que às vezes seja também aluno novo que está chegando na cidade, foi procurar a central de matrícula. Nós temos lá
3 funcionários, nós botamos mais 3 e nós atendemos cerca de 80 a 90 pessoas por dia para colocar esses alunos, matricular, que eles pegassem, fossem para a escola. Então, isso aconteceu o primeiro dia, tinha em torno lá de 300 pessoas na fila, depois foi para 200, foi diminuindo, e hoje a gente está conseguindo atender diariamente todos. Então, nós temos 900 matrículas em espera ainda, porque, nem eu falei, é bastante aluno, e nós temos que colocar esses alunos, né? Por lei, eles têm direito e a gente tem que colocar. Nenhum aluno ficará sem uma sala de aula. Então, portanto, por exemplo, a gente está entrando em contato lá com a SEDUC em Porto Alegre, porque nós temos 42 mil turmas no estado. Então, eles estão tudo fazendo reajuste. Cada turma passa por lá. Então, a gente pediu para abrir turmas novas nas escolas, que tem RH, que já tem a sala de aula, para encaminhar esses alunos. Então, eu acredito que até a semana que vem eles já estarão na sala de aula, tendo aula com os professores. O máximo que vai acontecer com estes é perder possivelmente a primeira semana de aula. De repente, o início ali, a primeira semana, 2, 3 dias, mas depois se normaliza. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Que o ano seja de muito trabalho, de muita produtividade. Obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade, estamos às ordens. Obrigada. Termina amanhã o prazo para os aposentados e pensionistas do INSS fazerem a chamada prova de vida. É uma atualização de dados para comprovar que está vivo e evitar o cancelamento do benefício. Esse procedimento deve ser feito no banco em que o aposentado recebe o pagamento. O nosso curso de pós-graduação de hoje é um dos mais tradicionais aqui da UPF. Ele está indo para a 18ª edição. Professor Marco, esse é um curso para quem pretende entender melhor do mercado financeiro, não é mesmo? Não só o mercado financeiro, mas também pretende entender de que maneira as empresas podem adaptar-se às novas circunstâncias do mercado. Hoje, em um processo de crise, as empresas precisam se adaptar, ler o mercado, ter melhores estratégias. Além disso, eles passam por uma série de disciplinas, como mercados futuros, agronegócios, cadeias produtivas, custos, viabilidade econômica, gestão financeira, recursos humanos. Então, é um curso que realmente preenche algumas lacunas necessárias para poder entender o mercado. Todos os cursos são voltados à prática empresarial, é decir, como ajudar os empresários a poder ter uma melhor gestão, mais produtiva e, sobretudo, para que as empresas se tornem sustentáveis. Tá certo. Bom, é isso aí. Obrigada, professor. Bom, se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais. Se você gosta de coleções, já imaginou uma de lâmpadas? Depois do intervalo, a gente mostra que coleção é essa. Olha, tem lâmpada com mais de 100 anos. Nós já voltamos. Termina amanhã o prazo para pagar o IPVA 2018 com desconto que pode chegar a 21%. Vence amanhã também a segunda parcela do imposto para quem optou pelo parcelamento. A terceira parcela vence em 29 de março e a partir daí até 23 de abril será preciso pagar o valor total, neste último caso, sem desconto. Chuva fraca e máximas que não devem subir muito estão previstas para os próximos dias. Confira na previsão para amanhã e já para quinta-feira. A previsão do tempo para quarta-feira em Passo Fundo é de céu encoberto, com chuva no período da tarde. A mínima é de 21 graus e a máxima de 26. A quinta-feira será de céu encoberto com chuva durante o dia. Mínima de 21 graus, máxima de 24. Uma parceria entre a UPF e o Banco do Brasil coloca Passo Fundo entre as cidades escolhidas para a retransmissão do evento Inspira Bebê, etapa de Belo Horizonte. O Inspira Bebê é um movimento do Banco do Brasil. A ideia é que os funcionários compartilhem conhecimentos e experiências entre clientes e empresas. Aqui em Passo Fundo, o evento vai acontecer no sábado, dia 13 de março, às 5 da tarde, no auditório da Faculdade de Direito, aqui no Campus 1 da UPF. Após a transmissão, vai ter um show com Oswaldir e Quinteto Nativo. Para participar, é só fazer a inscrição até amanhã no site que aparece aí na tela.
Inovar nunca é demais, não é mesmo? Mas inovar com a certeza de que aquela foi a escolha certa e vai dar resultado só para quem é especialista. E por isso a gente apresenta o MBA de Gestão Estratégica e Inovação de Negócios aqui da UPF. Prof. Vanessa, me conta, como conciliar essa onda de mudanças, pelas quais a gente está passando, visando sempre um bom rendimento nos negócios? Como fazer isso? Bom, o mercado e os negócios, eles estão em contínua mudança, O cenário hoje não é estável, então em todos os segmentos a gente tem que buscar novos resultados, novos clientes. Os clientes são hoje o nosso foco principal, seja no serviço ou seja na indústria, Então a gente tem que encontrar alternativas de atender melhor esse cliente, de fazer e entregar o que o cliente deseja, Para isso, a gente precisa de ferramentas, precisa de reconhecer processos, reconhecer opiniões, desejos desses clientes. E uma especialização que a gente está propondo busca isso, busca que o aluno conheça ferramentas, novos métodos mais modernos, A gente busca que o aluno conheça e esteja preparado para atingir esses objetivos mais audaciosos, Tá certo. Pro, muito obrigada. E é isso aí. Se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais. Nos últimos dias, nós acompanhamos aqui no Hora da Notícia coleções de camisetas, carrinhos, dinheiro antigo. Mas hoje a gente traz uma coleção que não é muito comum por aí. A de lâmpadas. Tem uma, inclusive, que tem mais de 100 anos. Dá só uma olhada. Elas até podem passar despercebidas, mas fazem uma diferença enorme na nossa vida. Por isso, não é de espantar que tenha conquistado alguns admiradores por aí. Todo mundo gosta de alguma coisa, mas algumas pessoas gostam tanto que acabam colecionando. Esse é o caso do Newton, que coleciona lâmpadas. Newton, tu já deve ter ouvido essa pergunta 1 milhão de vezes, Mas eu vou te perguntar de novo. Por que lâmpadas? Lâmpadas. As lâmpadas são da minha área, a qual eu trabalho há mais de 20 anos. Na área elétrica, gosto muito dessa área. Me despertou curiosidade pelo seguinte, como que funcionava a iluminação no tempo de 1910, 1920. Através dessa dúvida que me despertou essa curiosidade em também colecionar as lâmpadas. Isso mesmo, o Newton coleciona lâmpadas, mas já vou adiantando que não é qualquer uma não. São lâmpadas muito antigas, preferencialmente as que deram início ao consumo de luz elétrica no mundo. Essa aqui, por exemplo, tem mais de 100 anos, é de 1912. Se a gente considerar que a primeira lâmpada a funcionar no mundo foi acesa em 21 de outubro de 1879, dá pra ver que esse é um dos primeiros modelos, uma verdadeira relíquia. É uma lâmpada de filamento de carbono, uma lâmpada rara, ela veio até dos Estados Unidos também, com a embalagem original dela, Então na embalagem tem a data, de 1912, tem o fabricante, que era General Electric, na época era General Electric Mazda, GEM eles chamavam, General Electric Mazda, e é uma lâmpada de filamento de carbono, então de baixa potência, ela é 30 velas. Antigamente não se media por watts, era por potência em velas, E é uma das mais antigas da coleção, Essa empresa, General Electric, foi fundada pelo próprio Thomas Edison, um dos principais criadores e difusores da popularização da luz elétrica. E foi dessa mesma empresa que o Newton ganhou uma honraria. Eles descobriram a coleção e reconheceram ele como dono da maior coleção de lâmpadas do país. Hoje ele tem mais de 60 lâmpadas raras, nenhuma réplica e o mais impressionante, nenhuma queimada. Todas funcionam. E para isso acontecer, são muito bem cuidadas, claro, o que envolve muito teste e principalmente uma boa limpeza. Para fazer a limpeza, em torno assim de... Você leva um dia inteiro hoje para fazer a limpeza, porque você tem que tirar de uma por uma, limpar com um produto próprio, para não agredir a descrição, a marcação, onde que tem a potência, o fabricante dela. Então não é você pegar um álcool, qualquer produto que você vai passar ali, que você vai acabar danificando aquilo ali também, Não é só o vidro que precisa ser limpo. Então para não danificar tem que ter um cuidado. E também o cuidado para não quebrar, E para a lâmpada fazer parte da coleção, muita coisa importa. O primeiro fator é a sua idade.
ele procura saber a época em que elas foram fabricadas e utilizadas. O segundo fator é que se realmente ela é uma lâmpada feita de tungstênio, de filamento tungstênio ou carbono, e o terceiro fator seria o tamanho, né? E geralmente lâmpadas antigas elas têm o formato e o tamanho diferente das lâmpadas da atualidade. O acervo tem lâmpadas que foram usadas em várias ocasiões diferentes. Algumas eram de aparelhos da medicina, outras do cinema. Já essa aqui era usada na iluminação pública de alguma cidade do estado de Michigan, nos Estados Unidos. É uma lâmpada de 1.500 watts, incandescente, filamento de tungstênio, né? E aqui tem até algumas descrições de onde que ela veio, é Michigan, né? Estados Unidos, e fabricante ali, né? Não se fabrica mais igual a essas hoje? Não. Essas lâmpadas aqui são lâmpadas que pararam de ser fabricadas, né, em 1950, 1970 ali, parou a fabricação desse tipo de material aqui. Agora já deu para entender o porquê do Newton gostar tanto de lâmpadas. É que elas também contam um pouquinho da nossa história. E quando pergunto para ele se vale a pena... É um negócio assim que isso vai ficar pros filhos, vai ficar pros netos, e é um negócio assim que futuramente eu acredito que vai agregar valores, e hoje a coleção já tem um valor bem legal aí, porque é um item raro, né, de se encontrar mundialmente. E na série de reportagens sobre colecionadores, amanhã a gente mostra uma coleção de carros de corrida. É o maior acervo do país. Essas foram as informações de hoje. Esse programa tem reprise à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30. Até lá!